Muito bom dia, chegamos nessa sexta-feira, então, dia 23 de junho. Vamos falar de dados importantes, tentar passar da forma mais simples possível como muitos dados que estão saindo podem aparecer distorcidos para a gente ter uma real dimensão de como está não apenas o mundo, mas mais especificamente o Brasil, e entender profundamente como isso nos afeta. Então fica até o final porque eu vou detalhar esse tipo de argumento para deixar o mais claro possível. Mas antes, vamos começar por ontem, quinta-feira, em que o petróleo caiu 4%. Banco Central americano deixando a porta aberta e deixando claro, com Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, com depoimento no Senado, de que irá subir mais uma ou duas vezes a taxa de juros ainda nos Estados Unidos esse ano. Com isso, com esse aperto monetário, com crédito mais caro, a economia tende a desacelerar e aí, obviamente, isso traria a inflação para mais perto da meta de 2% deles, que hoje está mais do que o dobro, e desacelera a economia. Com isso, o que a gente vê foi uma queda do petróleo já com uma expectativa de menor demanda, não apenas pelos Estados Unidos, mas com outros países do mundo que continuaram aumentando a sua taxa de juros. No vídeo de ontem, eu falei também sobre o aumento da Suíça da taxa de juros, do aumento da Noruega e ontem também teve o aumento da taxa de juros do Banco Central inglês, que subiu 0,5%, agora tem taxa de juros de 5%. Tá? Porque a inflação por lá está quase 9%, ainda muito disseminada, mas como eu expliquei ontem, os bancos centrais injetaram trilhões de dólares na economia na última década e é natural que essa inflação fosse chegar. Chegou muito forte por conta da forma como lidaram com a pandemia, das quebras das cadeias produtivas e de logística por conta da forma como lidaram com a pandemia e com uma guerra. Mas, de qualquer maneira, eles precisam subir a taxa de juros e retirar esse dinheiro da economia que eles colocaram. Já começaram a retirar, mas ainda está muito acima da base monetária que era pré-pandemia. Portanto, como a gente vem falando nos últimos 2 anos, essa inflação não era transitória como muitos bancos centrais falavam e ela sim veio para ficar por mais tempo. Não teremos uma década como na passada, em que foi uma inflação de zero com taxa de juros zero. Agora a gente vai ter uma estrutura de mundo com taxa de juros mais alta por um tempo e uma inflação um pouco mais alta do que foi, claro, não como foi na pandemia, mas mais alta do que foi nos últimos 10 anos pré-pandemia. O Banco Central turco, que eu já fiz posts explicando sobre isso, subiu a taxa de juros ontem de 8,5% para 15%. A inflação oficial está em 40%, mas dizem que lá, ao sentir, ao viver por lá, está ainda acima de 100%. Lembrando que Erdogan, que é um autocrata, o presidente da Turquia, ele mandou embora 3 presidentes do Banco Central durante a pandemia, porque ele, Erdogan, queria baixar a taxa de juros na canetada, e por conta da inflação já super alta, os presidentes dos bancos centrais batiam na tecla que tinham que manter a taxa de juros mais alta e até subir a taxa de juros nesse momento, estava em 19% por lá na Turquia. O autocrata Erdogan bateu a perna, mandou embora o presidente do Banco Central, que detalhe, lá não é autônomo, como gostaria Lula aqui que não fosse autônomo, mas felizmente é. E, portanto, a taxa de juros lá ele conseguiu derrubar de 19 para 8,5, mandando embora os presidentes dos bancos centrais. O que aconteceu? A inflação foi para mais de 100% e ele teve que agora, ao trazer dois profissionais, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, o ministro das Finanças turco, que são bem vistos pelo mercado no geral, eles tiveram que fazer o inevitável, subir a taxa de juros de 8,5 para 15 para tentar conter essa inflação. Portanto, isso mostra como a falácia que Lula gostaria de fazer aqui sempre deu errado na história e continua dando errado, e é o que o PT, atrasado, gostaria que fosse feito aqui no Brasil. Tá? Com isso que a gente viu, além do petróleo cair 4%, o cobre caiu, voltou, ontem ele subiu um pouco, mas ele vem caindo nos últimos dias, tá? E ele teve, uma queda ontem também, e por conta da alta do dólar, com a expectativa de que os Estados Unidos continuarão a subir os juros, o dólar valorizou um pouco ontem. No vídeo de ontem eu expliquei que o dólar vem perdendo valor frente a grande parte das moedas no mundo, à exceção do ien japonês. Expliquei os detalhes do motivo, estão no vídeo de ontem e, portanto, as commodities caíram com essa preocupação da economia global e também por conta do aperto monetário dos juros mais altos pelos principais bancos centrais ao redor do globo, tá? Um dado importante que sempre
levou os Estados Unidos à recessão, e a gente já explicou aqui nesse canal, é que quando os títulos de juros, os títulos públicos americanos com vencimento de curto prazo, ou seja, de 2 anos, pagam mais juros aos seus investidores do que aqueles investimentos, do que aqueles títulos com prazo de 10 anos, ou seja, você empresta dinheiro para o governo americano com prazo de 2 anos e exige mais juros do que aqueles de longo prazo, sempre na história precedeu uma recessão. E essa inversão de curva de juros já acontece desde o ano passado e atingiu basicamente ontem o que a gente chama de 100 basis points, ou seja, 1%. Que se você compra um título público americano com vencimento de 2 anos, te remunera 1% a mais do que aqueles com vencimento de 10 anos. Portanto, é bem provável que a gente tenha, sim, por essas e outros fatores, uma recessão nos Estados Unidos. Os títulos da Alemanha, seguindo a mesma lógica, idem, o de 2 anos, está pagando mais do que o de 10 anos, está pagando 0,8% a mais, que é o maior patamar de diferença entre eles desde 1992. Lembrando que a Alemanha já está em recessão técnica, com o PIB caindo 2 trimestres consecutivos, tá? E aqui no Brasil, falando, como eu já mencionei sobre o Lula voltou com seus discursos populistas, falando que a taxa de juros no Brasil é irracional e que Campos Neto, em que ele chama de cidadão, joga contra o país. Vamos dar um recado, não Lula, para você, em que os livros de economia já estão superados. Imagino que para você os livros mínimos de alfabetização também estejam superados, afinal, escrever e falar não é muito contigo. O que a gente vê é que você não tem a menor noção de técnica econômica. Que se o Banco Central derruba a taxa de juros como você quer, e aqui eu não estou entrando no mérito se ele pode derrubar 0,25 ou meio, a questão é se ele cede a pressões políticas, como a sua, irracional, populista, inconsequente, o que acontece é que a curva de juros futura, ela sobe, porque o país não está necessariamente preparado para isso. O restante do mundo continua subindo juros. Se o Brasil baixa a taxa de juros, isso pode fazer com que a moeda brasileira desvalorize e isso traga uma inflação novamente. Então, atenção ao resto do mundo e pare com seus discursos populistas rasos. Mas é muito imaturo da minha parte pedir alguma coisa racional e responsável sua. Mas aqui eu tenho que trazer argumentos lógicos pelos quais você continua sendo um irresponsável e joga contra, principalmente, os mais pobres, que são aqueles que sofrem com os períodos inflacionários. Mais uma vez, Haddad também, que vem se mantendo mais neutro, ele entrou nessa do Lula e falou que os 4 comunicados anteriores do Banco Central justificando a manutenção da taxa de juros foram todos muito ruins. Ruins é a política do PT, que continua protegendo, fechando o país, protegendo alguns setores amigos, que continua dando subsídio, continua fazendo protecionismos, e não tem nenhum país no mundo que com protecionismo, subsídios e sendo tão fechado ao mundo como é o Brasil, um dos países mais fechados do mundo em números para o comércio internacional, tem aumentado a produtividade. Com isso, Haddad, a gente não vai a lugar nenhum, só andar para trás, que é muito bem o que vocês do PT conhecem. Você ainda falou mais que o impacto no varejo, na bolsa e nas contas públicas com a taxa de juros altas ela é maléfica, claro, mas a taxa de juros também está alta por um cenário global e porque o arcabouço fiscal que vocês votam é péssimo. E ele tinha saído ruim da Câmara, menos horrível do que o mercado e nós imaginávamos, porém ainda muito ruim, e foi para o Senado. E os seus amigos senadores estão querendo injetar 32 bilhões de gastos adicionais. Com isso, fica muito pior, um arcabouço fiscal piora o quadro fiscal brasileiro, e aí a gente entra num quadro inflacionário. Se você não mantém a taxa de juros mais alta, inevitavelmente a gente vai para um quadro de maior inflação, coisa que hoje não tem, porque a taxa de juros começou a subir no começo de 2022, enquanto vocês também eram críticos a isso. Então, vocês são irresponsáveis e hipócritas e sem sentido técnico algum. Mas você falou que estados e municípios estão perdendo a arrecadação. Claro, quanto maior a inflação, mais vocês arrecadam e mais vocês precisam arrecadar para conseguir encaixar os gastos. Uma vez que esse arcabouço fiscal horrível que vocês apresentaram, quanto mais vocês arrecadam, mais vocês podem gastar. E gastar dinheiro público é com vocês mesmos, não é Haddad, não é senhor Lula. Portanto, menos
técnica possível e mais populismo é o que vocês adoram, né? Pois bem, a União, a arrecadação de abril no Brasil, ela somou 203 bilhões de reais, tá? A maior da série histórica para um mês de abril. E as desonerações de impostos no mês de maio somaram 11,6 bilhões, no ano já está em 60 bi. Ou seja, eu sou a favor de queda de impostos sempre, só que elas precisam vir com quadro fiscal razoável, diminuir o tamanho do Estado, diminuir os gastos e aí sim encaixar dentro disso uma diminuição dos impostos, porque não precisa sustentar a máquina pública, não precisa sustentar as benesses de vocês políticos. Mas não, vocês querem gastar mais e precisam arrecadar mais. E aí vocês fazem desonerações de determinados setores e oneram outros setores. O joguinho político de vocês continua parado nos anos 80 e o Brasil não tem como ir para frente. Falando em PIB, como eu já expliquei aqui em outro vídeo anterior, o crescimento do PIB no primeiro trimestre brasileiro, que foi expressivo, veio sustentado 22% pelo agronegócio, aqueles que vocês chamam de todos os nomes possíveis. Não vou falar aqui exatamente o nome que começa com FAS, senão o YouTube nos desmonetiza aqui, infelizmente. Mas, segundo a projeção da FGV, o PIB brasileiro, o crescimento do PIB brasileiro projetado para 2023 terá total de 22% representado pela soja. Sim, o Brasil ainda tem trigo e milho, que é importante, mas a soja é muito maior em números do que essas outras produções. É a maior produção de grão, representa basicamente metade da produção de grãos no Brasil, vem da soja, em que o ciclo dela é no primeiro trimestre. Portanto, o que a gente vê é, no segundo semestre, a representatividade do agro caindo frente ao PIB. Então é bem provável que o Brasil tem essa desaceleração por conta do agro, aqueles que vocês xingam e é aquele mesmo que representa 22% da alta do PIB brasileiro, uma vez que serviços ficou estagnado e investimentos teve uma queda de 3% na leitura do mês ou na projeção desse mês para o PIB. Portanto, o que a gente vê é que ainda está sustentado pelo agro, que vocês super demonizam, tá? E pois bem, o Senado, o líder da maioria no Senado, Renan Calheiros, aquela figura, sim, política das últimas décadas, até então continua muito presente no Brasil. O que ele fez? Ele falou que, vou ler aqui, abre aspas, que a casa se prepara para votar o projeto de repactuação de recursos do exterior, ou seja, brasileiros que queiram trazer o dinheiro de volta para o Brasil. Ou seja, se algum brasileiro já tem dinheiro lá fora, para que ele vai trazer nesse cenário econômico dominado por pessoas, políticos fisiológicos como você, Renan Calheiros, e ainda por políticas tão atrasadas quanto essa do PT? Boa sorte nessa repactuação que vocês pretendem votar, tá bom? Uma ótima sexta-feira para todo mundo, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, comente aqui abaixo. Uma ótima sexta-feira.